Eu queria que Giliade pegasse o microfone e fizesse essa oração pelos enfermos e pelos dízimos, e agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, tá bom? Após a sua oração, eu finalizo orando também. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, derrama graça, Senhor, nas casas daqueles que estão enfermos, meu Senhor. Traz cura, traz consolo, traz refúgio, Senhor, aos seus corações, Pai Celestial. E segundo a tua santa vontade, meu Senhor, traz assim a cura, Pai. Te peço também, Senhor, que o Senhor conforte o coração daqueles que estão lutados, Pai Celestial. Abre teus braços, Pai. Cura essa dor, meu Senhor. E traz também a consciência em nós, meu Senhor, que está em tua presença infinitamente melhor, Senhor. Quero te agradecer também, Senhor, pelos teus ofertas depositados aqui na tua casa, meu Senhor. Que seja para sustentar a tua obra daqueles nesse plano, Senhor. Aqueles que não podem contribuir com o dinheiro físico, Pai Celestial, mas que continuem em oração, meu Senhor. Pois a oração do justo vai muito, Deus. Dessa forma eu oro e te agradeço em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, dos diáconos que aqui estão, bem como, Senhor Deus, também os outros que por motivo de saúde não podem estar aqui. Então, de uma maneira muito especial, somos gratos. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida do diácono José J., que a tua mão seja para com ele e toda a sua família. Eu te agradeço pela vida da diaconisa Ali, que a tua mão seja para com ela. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da diaconisa Jaqueline. Muito obrigado por ela estar servindo aqui conosco. Entendo que é o Senhor que a enviou para cá e nós te louvamos por isso. Te agradeço pela vida também do diácono André, que também é o nosso vice-moderador, vice-presidente, que há tantos anos tem se dedicado. Que o Senhor continue dando sabedoria e graça sobre ele, seja para com toda a sua família, inclusive para com seu pai também, o diácono Leonardo, ó Pai. Muito obrigado por suas vidas, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço pela vida da diaconisa Sueli, que a tua mão também continue sendo para com ela, para com seu esposo, para com seus filhos, toda a sua família. Muito obrigado por sua vida e por seu serviço no reino. Também, ó Deus, te agradeço pela vida, ó Pai, da diaconisa, também nossa secretária, irmã Edilza, ó Pai, que a tua mão seja para com ela, que o Senhor, inclusive, ó Pai, seja para com a restauração da sua saúde, que seja para com a sua família, toda a sua família. Pai, que o Senhor dê muita saúde para todos eles, dê sabedoria, dê graça e muita disposição em te servir, no serviço do reino, conforme nós cantamos no início do culto, no serviço do reino, nós somos felizes. Portanto, ó Pai, que a tua mão seja para cada um deles, Senhor Deus. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as suas vidas. Que a tua paz, a tua mão seja uma constante sobre as suas vidas. Assim eu te louvo, nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis aceitar. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmã Vitória. Glória a Deus. Queridos, teremos agora reflexão da palavra de Deus com o pastor Fernando Firmo. Amados, inclusive hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E nos dias que tem ceia do Senhor, nós não temos propositalmente aquela sala das crianças. A nossa oração, o nosso objetivo é que as crianças
elas passem a amar o culto público desde pequenininho. Então, é desafiador. Inclusive, é natural quando haja algum barulho, que o escorro, faz parte. Mas nós amamos, antes de tudo, essas crianças, não é? Temos que entender e compreender. Ao mesmo tempo, cada um de nós, enquanto pais que nós somos, nós temos que procurar discipliná-los, educá-los, não é? Eles vão se acostumando, não é? Algumas vezes, não vou dizer sempre, né? Mas eu recebi alguns feedbacks, alguns dos irmãos dizendo: mas pastor, Ana Elise fica tão quietinha com o senhor ali no público, não é? Caleb fica tão quietinho. Não é sempre, não é? Mas a gente procura discipliná-los, educá-los assim. Tá bem, queridos? Certa feita, eu até comentei em uma roda de pastores que eu disse que durante toda a história do povo de Deus, toda a história de Israel, até um dia desse, não é? Até o início do século, o final do século passado, as crianças cultuavam a Deus junto com os adultos, no culto público. Então veja, quantos e quantos séculos, estamos no século XXI, a vida toda as crianças participaram do culto público. Quando você vê Deus chamando Israel, né, você vê Moisés, você vê ali o culto que eles prestavam, a orientação que chamasse a família inteira, né, o pai, a mãe, os filhos, todos, para adorar a Deus. Agora, um dia desse, né, vem algumas ideias, vem alguém que nem são crentes, inclusive, aí começa a dizer que não, cada um tem a sua idade, tem que se separar. Querido, eu sei que você já nasceu nessa cultura, não é? Você já nasceu assim. Mas pare para pensar. Na Bíblia, o tempo todo as crianças estavam no culto público. O tempo todo. Muitas vezes a gente acha que a gente é sábio porque estudamos um pouquinho, vamos para a universidade, mas sinceramente, eu concordo com o autor de um livro chamado Emburrecimento Programático. Precisamos pensar fora da caixinha. Não é isso, queridos? Concorda aí, Yuri Mariana? Mas, bom, por enquanto é só no dia da ceia do Senhor que não temos a salinha. Quem sabe um dia, não sei quanto tempo, não é? Teremos todas as crianças aqui padrão, amando o culto público, quem sabe? Mas, querido, dito isto, eu serei bastante objetivo. Abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Deus em Corinto, a primeira carta, no capítulo 13. Eu vou ser bem objetivo, vou até colocar o relógio aqui para mim. 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 1. Verso 1 até o verso 13. Aliás, todo o capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo à Igreja de Deus em Corinto. Amém, queridos? Amém. 1 Coríntios 13. Esse texto, inclusive, ficou muito conhecido na voz de um apresentador, de um jornalista que faleceu recentemente, né? Cine Moreira, não foi isso? Certa feita ele foi em um programa de televisão e ele, com aquela voz incrível que Deus deu para ele recitou 1 Coríntios 13. Todos admiraram bastante. Pena que acho que nem 1% entende o contexto desse texto. Tirando minhas ovelhas, claro, né? Diz assim as Sagradas Escrituras: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes,
não se ufane, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então quem em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Texto lindo, né? Porque fala sobre o amor. Amor que, inclusive, é uma palavra que, na verdade, ela foi totalmente tirada do seu real significado. Ou seja, essa palavra, o amor, foi distorcida, foi esvaziada, foi adulterada. Essa é a realidade, né? Porque quando nós olhamos para como as pessoas falam essa palavra, nesse termo amor, as pessoas, na verdade, confundem muito amor, por exemplo, com atração, com emoção, ou até mesmo como algo filosófico, né? Um amor sentimental, filosófico, ou um amor platônico. Tem pessoas que chegam a dizer que, inclusive, eles cometem crime e dizem que foi por amor. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu matei, mas foi por amor. Que amor é este, né? Que faz uma coisa dessa. Veja como as pessoas não sabem mais o que é amor. Uma palavra totalmente esvaziada. Alguns veem como uma atração ou como um impulso indomável. Não é? Tem pessoas que, inclusive, deixam seus cônjuges, deixam suas famílias, abandonam a sua casa, deixam seus filhos. E eles dizem: não, é porque eu amo outra pessoa. Para se amar é algo incontrolável, eu não tenho domínio. As pessoas dizem que isso é amor. Olha como está distorcido. O amor que estamos tratando nesse texto é o amor de Jesus. É o amor ágape, é o amor sacrificial, é um amor desinteressado, é um amor que não há mérito no seu alvo, é um amor puro, um amor genuíno, é um amor santo, é você amar aquilo que é indigno. Isso sim é o amor. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, ela é elogiada pelos seus dons. Tem muitos dons, tem todos os dons. Pensa numa igreja rica em dons. Mas você jamais vai ver um elogio a essa igreja por amor, pelo amor que eles têm uns pelos outros. Porque de fato não tinha realmente amor. E Paulo vai mostrar a essa igreja que o amor é superior a todos os dons. Inclusive eles se achavam, né? Não porque eu falo outros idiomas, eu tenho um dom de línguas, né? E tantas outras coisas. Eles achavam que, pronto, se alguém falasse línguas, era superior. Não é? É como fosse um dom extraordinário. Deveria ter um local de superioridade para ela, botar a pessoa no pedestal. Então eles se sentiam, se achavam. Não é? Mas na verdade Paulo está dizendo que não. Paulo está escrevendo para uma igreja carnal. Paulo está escrevendo para uma igreja dividida. Se você for ler a carta aos Coríntios, você vai ver. Um dizia: eu sou de Paulo. Aí outro: não, eu sou de Apolo. Outro dizia: não, eu sou de Pedro. Aí outro dizia: eu sou de nenhum desses, eu sou de Jesus. Mas era uma igreja dividida.
Os crentes lá eram tudo orgulhosos. E quanto mais não tinha, mais orgulhosos eram. Entendeu? Para eles, eu estou aqui conjecturando, né? É como se eles andassem, não, quando eu piso no chão, eu piso nas nuvens porque eu falo outros idiomas, né? Eu tenho um dom de línguas. Enfim, eu tenho um dom de cura. Então eu sou o maioral. Era desse jeito. Agora, não amavam uns aos outros. Veja a situação. Então, o apóstolo Paulo, como disse Hernandes Dias Lopes, ele até usou um termo engraçado, ele disse, aqui é um sanduíche. Por que sanduíche? Porque você vê o capítulo 12, está falando sobre dons. O 14 também está falando sobre dons. E o 13 está falando sobre amor. Aí alguém poderia pensar, ele botou a carta na ordem errada, escreveu de uma vez só, mandou, era para a 14 ser a 13 e a 13 ser a 14. Não, foi proposital, justamente por esse problema terrível que havia na igreja de Coríntio, o orgulho, o ego inflado que eles tinham, não é? Então, a única saída para aquela igreja, que era uma igreja carnal, mas apesar de ser carnal, Paulo diz, a igreja de Deus em Coríntio, né, no início da carta, a única saída, na verdade, era o amor. O único jeito daquela igreja se salvar. Então, Paulo, escrevendo aquela igreja imatura, aquela igreja carnal, Paulo agora vai fazer essa dissertação acerca do amor. E queridos, como nós temos que aprender com esta igreja. E é muito melhor aprender com os erros dos outros, não é verdade? As pessoas dizem, é bom aprender com os erros. É bom nem errar, é bom aprender com o erro dos outros, né? Por que você tem que errar? Não é? Você já viu os outros que aconteceu? Não é? Viu que o outro se deu mal? Viu que o outro foi para o abismo, foi para o lamaçal? Por que você tem que ir? Você tem que passar por isso, não é? Então, Paulo agora, ele vai descrever o que é o amor, ele vai dizer o que o amor faz, ele vai dizer o que não é amor, inclusive, não é? O que é amor, o que não é amor, ele vai falar finalmente o que o amor faz. Então, veja o verso primeiro, não é? O verso primeiro, ele fala que ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, aí ele usa essa ilustração do bronze que soa, ou como símbolo que retine. Olha que interessante. Corinto era uma cidade grega. Corinto ali tinha cultos pagãos para os falsos deuses, não é? Para o Deus do amor, a deusa do amor, o Deus do vinho, enfim. Inclusive tinha templos ali, assim como em Éfeso também, que tinha no culto, tinha até práticas de imoralidades, de orgias, coisas absurdas. Tinha ali naquela igreja, inclusive tinha até prostitutas que raspavam o cabelo, né? Paulo até disse, então, olha, a mulher da igreja, né, não corta o cabelo não, não raspa o cabelo, por conta desse contexto que tinha lá. E aí, nesses cultos pagãos, eles usavam justamente isso para chamar o povo, para atrair, mas era algo terrível, era um som ruim. É como se você quisesse sossego e tivesse um barulho terrível. Por exemplo, se alguém, por exemplo, quisesse dormir durante o evento que tem, não é? Quando tem um evento, você não vai conseguir dormir tão cedo. Você tem que ir para um sítio, para um local mais distante, né? Mas pelo menos quando é louvor é bom, né? É uns louvores para a glória de Deus. Mas quando não é, já pensou? Terrível, né? O vento leva, o som, então é algo ruim. Ou imagine lá em casa, às vezes, nós temos Toby e Balu, né? Os cachorrinhos. E às vezes a gente começa a latir com o cachorro da vizinha, está ao outro lado da rua. A gente, meu Deus, eu quero descansar, eu quero dormir. Acordou o menino, acordou o Caleb, né? É terrível esse barulho. Pronto. Agora, imagine esse barulho aqui, não é? Esse bronze que soa, ou símbolo que retine. Então, é usado nos cultos pagãos. Era uma batida monótona, né? Então, era algo que cansava, que incomodava as pessoas. Então, Paulo está dizendo isso para a igreja de Deus, se não tiver
seja, eles se achavam, usando um termo mais comum, né? Porque tinha o dom de línguas, se achavam, mas Paulo está dizendo, se não tiver amor, não serve para nada. Para nada serve. A não ser para incomodar, não é? Para trazer dano. O verso seguinte, o verso 2, ele diz, ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, o que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Paulo diz, se não tiver amor, ele diz, nada serei. Não é? Então, às vezes o homem pensa que é alguma coisa. Somente imagina, principalmente os gregos ali, né? Se achavam, né? Os filósofos, né? Se olhar para Sócrates, para Platão, Aristóteles, né? Então, alguém poderia até se achar que tem um conhecimento superior, mas na verdade, se não tiver amor, nada serei, é o que diz a palavra de Deus. Mesma coisa na igreja, querido. Nós temos que fazer uma introspecção, né? Uma avaliação, uma análise, queridos. Deus tem muito falado para cada um de nós, para a igreja, acerca disso. Quando Deus colocou no meu coração, o Senhor vai falar de amor de novo. De novo, né? Porque temos falado muito sobre isso. Mas Deus conhece a igreja, Deus conhece os nossos corações. E, aliás, somente Deus nos conhece. Nós nem conhecemos, né? Porque a filosofia grega dizia, conhece-te a ti mesmo. Impossível o homem se conhecer. Não tem como. Só Deus nos conhece. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Só Deus conhece, igreja. Por isso que eu em modo algum vou dar crédito a qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. A Bíblia está muito superior. Como disse Ferreirinha deve ter mais de 80 anos, foi meu professor de filosofia no Seminário Teológico Batista do Norte. E quando eu questionei a ele, eu disse, ó, Jesus não fundou nenhuma escola filosófica, por que vamos estudar filosofia no seminário? Eu queria mesmo ver a resposta dele, e ele falou, demorou um pouquinho, viu? Parou, um pouquinho não, mínimo, né? Mas ele pensou. Porque o homem sempre quis o saber, sempre buscou o saber. E Deus, até o ponto que ele quis, né? Deus deu o saber. Como Deus deu o saber? Se fazendo carne em Cristo Jesus. Ele nos deu Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para Provérbios, como Bruno é um exemplo conhecedor, né? Provérbios fala de sabedoria. A sabedoria é Cristo Jesus. Sabedoria é Jesus. Não há sabedoria fora de Jesus. Não há. Eu fico vendo as pessoas bajulando outras pessoas, né? Uma vez eu fui lá, eu era adolescente, enfim, eu fui lá na Várzea, né, Felipe? Lá em Brenan, né, o Museu de Brenan. Ele até faleceu, né, pelo menos o pai, enfim. E aí eu vi uma pessoa conversando com ele, a pessoa estava besta, falando com ele assim, nossa, muito rico conversar com o Senhor. Eu disse assim, rico coisa nenhuma. Rico é conversar com Jesus Cristo, nosso Senhor. O crente tem livre acesso a Ele. Já pensou? Não é? Às vezes, quando a nossa mente era, meu Deus, como nós somos tolos muitas vezes, não é? É verdade. Quem nunca vai ficar perreado com um problema? Quem nunca fica com o coração amigo, com ansiedade, né? É tolice da nossa parte. E às vezes, quando vem uma preocupação, eu digo, peraí, eu saio de casa, olho para o céu, eu digo, meu Deus, o Deus que criou tudo isso, não é? Inclusive hoje vai ter conjunção entre Saturno e a Lua, né? Saturno dá 9 vezes o tamanho da Terra. É um planeta gasoso, né? Com seus anéis ali formados perfeitamente, com pedras e gelo. Deus quis que ficasse assim, um bicho, perfeição como é. E eu vejo bem direitinho quando eu boto meu telescópio lá. Hoje vai ter. Quando eu olho para aquilo, meu Deus, eu estou preocupado com o quê? Porque o meu Deus criou tudo isso. Desfaça-se fez. E foi, acabou. Não é? Para que ficar desesperado, aperreado, preocupado? É muita tolice. E até mesmo preocupado com o dia que nós vamos partir, né? E como disse Jesus, quem de vocês tem capacidade de acrescentar alguma coisa, algum tempo a mais, um pouco da vida de vocês? Nós não temos controle de absolutamente nada. Temos que descansar
descansar e nos render à soberania do Senhor. É isso que precisamos fazer. Então, queridos irmãos, continuando, quando olhamos ainda o verso 3, todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu distribua, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Tem algumas religiões aí que eles fazem isso. Eu lembro em 2001, 11 de setembro de 2001, eu estava carregando uma escada pesada nas costas. Inclusive eu tenho essa escada até hoje, às vezes eu trago para cá. Irmão Deck, estava trabalhando para Telemar, e aí veio os noticiários. Firmo, tu viste o que aconteceu, Firmo? O supervisor ligar para mim e falou: o quê? Olha aí a televisão, olha alguma coisa aí. Estava lá as torres gêmeas, né, na World Trade Center. O pessoal, os kamikazes, né, os suicidas, né? Eles lá daquela religião do Islã, né, os muçulmanos, se explodiram lá. Porque na cabeça deles era algo nobre, algo valoroso, um galardão, uma recompensa. Onde eles estão agora? Um lugar bem quentinho, né? Porque a palavra do Senhor diz: se não tiver amor, nada serei. E matar o povo, se explodir, suicidar, né? Fazer isso com os outros, isso não é amor, não é? Ou seja, se não tiver os motivos corretos, de nada vai valer. Inclusive, na palavra de Deus, a gente até encontra na história mães que foram sacrificar seus filhos, não é? Aquela entidade, o ídolo, a Moloque, né? E ainda hoje muitos fazem isso, né? Cometendo aborto, né? Sacrificam a Moloque do modo moderno, né? Ainda hoje. Mas, queridos irmãos, se a motivação não for certa, por uma teologia certa, pelo amor, nada disso, já no verso 3, irá adiantar. Agora vamos para o verso 4. As duas primeiras partes, né, dessa oração é que o amor é paciente e o amor é benigno. Então ele está falando positivamente. Ele está falando o que é amor. As pessoas querem saber o que é amor. Então, primeiramente, o amor é paciente e o amor é benigno. Qualquer coisa fora disso não é amor. As pessoas no direito dizem assim: foi um crime passional, não é? Porque eles querem dizer que teve uma motivação amorosa, né? Enfim, pode ser qualquer coisa, menos amor. Amor não é de forma alguma. Esse não pode ser amor. Teve um caso muito famoso, inclusive até hoje ninguém sabe, né? Do PC Farias, não é? Foi encontrado morto ele e a sua namorada, né? E aí até hoje aí foi passional ou não foi, né? Uma coisa eu sei, amor não é. Não sei o que aconteceu. Foi suicídio, foi assassinato, ninguém sabe até hoje, não é? Um mistério, só Deus sabe. Mas o fato é que não era amor. Então Paulo vai descrever as qualidades do amor. E ele personifica, usando aqui, né, várias prosopopeias, inclusive. Então o amor é paciente, o amor ele não se irrita facilmente. O amor não desiste, o amor ele é capaz de suportar. Ele suporta ofensas sem se vingar. Às vezes um cônjuge faz algo com o seu cônjuge, né? E o outro, vou me vingar agora. Que conversa é essa? Isso não é amor de forma alguma. E nós sabemos muito bem que o amor é uma decisão. Por isso que é possível alguém dizer sim, Vitória, e ser até a morte. Porque não depende de química, não depende de sentimento, não depende de atração, não depende... Não! Se for assim, a pessoa vai se separar todo mês. Não tem como. Não adianta idealizar isso, não adianta. Então, o amor é uma decisão. Você está dizendo diante de Deus: olha, vamos glorificar a Deus juntos. Vamos ter o privilégio de espelhar e de espalhar a imagem da glória de Deus. Tem privilégio, né? Vamos fazer isso juntos. Por isso que é incoerente quando um crente vai casar com uma pessoa que não é crente, né? É muito incoerente, porque o propósito do casamento é a glória de Deus. Aliás, a sua vida, quanto mais o casamento, né? Então é muito incoerente, não é? Claro que a paixão pode até
forcinha, né? Pode dar uma forcinha para se casar, certo? Mas se um relacionamento for baseado nisso, vai passar. Cristo tem que ser o centro, tem que ser o objetivo, né? É Cristo que mantém os dois juntinhos ali, até que a morte os separe, mesmo que venha um monte de tentação, né? Mesmo que venha, né? Na nossa cidade o povo só falta dar nuvem, assim, é desse jeito, né? Tentando os outros, não é verdade? Mas você tem um compromisso feito com Deus, e acabou-se. Isso é possível? Claro que é possível, a não ser que a pessoa seja um escravo. Mas se for livre, como nós cantamos em Cristo Jesus, isso é possível sim. Queridos irmãos, e detalhe que esse paciente é paciente com gente, viu? É paciente com pessoas. Porque às vezes a pessoa, eu sou paciente com o meu projeto, com o meu trabalho, consertando, sei lá, alguma coisa, né, com um mecânico, uma máquina, mas é paciência com pessoas. E na igreja precisamos amar, precisamos ter paciência com pessoas. Como precisamos, viu? Com gente, com pessoas. Aí ele continua, meus amados irmãos, ele vai dizer que o amor, ele não é invejoso. Ele vai dizer que o amor, ele não ferve em ciúmes, né? Não tem inveja, ou seja, ele não é ciumento, não arde em ciúmes. Ele não tem uma tendência de polarizar discussões, ele não tem uma tendência de competição. Inclusive isso é inadmissível dentro de uma igreja, bem como dentro do casamento, né? Um competir com o outro, quem ganha mais do que o outro, ou quem vai fazer mais do que o outro, né? Inclusive no tocante ao casamento, alguém até perguntou a uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, e disse: como é que a gente faz? É problema se a mulher ganhar mais, o salário dela ser maior do que o do marido? Ele disse: opa, já começou tudo errado, até porque o salário é um só para os dois. Então ela não ganha mais, o salário junto os dois é do casal, o salário é do casal, não tem como separar. Os dois são uma só carne, quanto mais um mísero dinheiro. Não é verdade? É uma coisa frívola. Quanto mais isso. Então não tem como ter esse problema, né? O amor, ele também não se vangloria, ele não conta vantagem, ele não fica fazendo de tudo para chamar a atenção do outro. O amor também, ele não se orgulha, ele não se considera superior ao outro. O amor, ele não fica triste, inclusive, quando o outro tem êxito. Né? Alguém já disse que o ser humano tem facilidade em chorar com os que choram, né? Mas tem dificuldade em se alegrar com os que se alegram. É como se o êxito, o sucesso do outro incomodasse. É para você ficar feliz. Não é? Exemplo, tem um concurso público. Eu não passei, o outro passou. Fique feliz que o outro passou. Não é? Eita, fulano conseguiu um cônjuge, uma bênção. Eu não, fico feliz porque o outro conseguiu. Entendeu? Isso é amor. Amor é assim. Ele não busca seus próprios interesses. Ele não se porta com indecência. Né? Ele não se enfurece, não se deixa enfurecer. O amor, ele não guarda ressentimento do mal. Então, ele significa o seguinte: ele não fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento para depois. Não, depois eu vou passar na cara, eu vou fazer pior, eu vou descontar. Ele não guarda. Essa mágoa é terrível, inclusive faz mal para a pessoa, né? Amar água, alguém já disse, né? Então é terrível. Imagine você consumir uma água podre, né? Uma água que não é própria para o consumo. A pessoa adoece. Você não pode ter mágoa de ninguém. Temos que amar. Então, e detalhe, tem pessoas que são hipersensíveis. Como minha mãe já dizia, todo mundo me toque. Já ouvi isso da senhora, acho que na minha vida, em algum momento, né? É um cristal, não pode tocar. Isso é uma hipersensibilidade. Isso é um problema, viu? Isso é um problema grave, porque isso esconde, na verdade, um orgulho muito grande. A pessoa se sente muito superior, não é? Então, não pode ser assim. Um amor não guarda ressentimento do mal. Bem como o amor também não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor não tem prazer nos pecados.
Né? Ele também não tem prazer nas falhas e nos fracassos do outro. Na igreja de Corinto, queridos, teve um irmão, teve uma pessoa, um membro da igreja, que ele estava traindo o próprio pai, estava tendo um caso com a madrasta. E a igreja estava se alegrando com isso. Se sentiu até superiores por tolerar isso. Paulo disse, não, está errado, tire esse negócio do meio de vocês. Expulse, entregue a Satanás. Não é? A disciplina cirúrgica, né? Então, o amor, ele não se alegra com a injustiça, ele não tem prazer nos pecados, não tem prazer nas falhas e nos fracassos do outro. Paulo aqui está escrevendo diretamente de acordo com quem era a igreja de Corinto, com o retrato daquela igreja. Agora, dito isto, Paulo começa a falar o que é que o amor faz. Não é? Então, o que é que o amor faz? O amor, no final do verso 6, regozija-se com a verdade. Ele congratula-se com a verdade. Ele celebra o triunfo da verdade. Não é? Então, significa que não faz uso do nosso jeitinho brasileiro. Ele quer a verdade. O compromisso é com a verdade. Por isso que eu sempre aconselho os casais. Falhou com o outro, pode ser o que for. Conte a verdade. Encare de frente. Ah, mas vai me deixar. E vai viver de mentira. Né? Seja transparente com o seu cônjuge. Fale a verdade. Porque o amor é assim, diz a palavra de Deus. Não é? Então o amor, ele regozija-se com a verdade. Nós sabemos que é o pai da mentira, né? É Satanás. E, continuando ainda, diz que ele tudo sofre. Ou seja, ele nunca vai deixar de suportar. Ele tudo aguenta, né? Então, você abre mão de um direito seu. Você tem um direito, mas você abre a mão em favor do seu irmão. Veja que interessante. Mas, pastor, queridos, eu tenho certeza que se nós meditarmos, vamos pensar, meu Deus, será que eu amo mesmo? Porque o padrão de amor fica com a Bíblia, queridos. Fica com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Não é? Então, tudo suporta, ou seja, ele não desiste nunca, apesar da ingratidão, apesar da imaturidade das pessoas, mas ele não desiste. Assim como o apóstolo Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi difamado naquela igreja. Ele implantou aquela igreja. Ele amou aquela igreja. Mas sabe o que aconteceu? Se injetaram na igreja falsos mestres, falsos pastores. E os irmãos começaram a dar crédito para eles. E botaram em dúvida, botaram em xeque o apostolado de Paulo. Já pensou? Disse que ele era um falso apóstolo. Mas ele não desistiu daquela igreja. Ele amou aquela igreja. E por isso ele tem muita propriedade para dizer aos irmãos: amem uns aos outros, suporte, o amor suporta, queridos irmãos. Do versículo 8 ao 10 agora, ele vai dizer que o amor jamais é vencido. Então, veja, por que ele está falando que o amor jamais é vencido? Eu vou ter que encurtar mais. Já passei mais do horário do que eu queria. Porque, ora, ao passo de que todos os dons que são para a edificação da igreja, não é? Todos os dons, um dia não vai ser mais necessário, vai passar. Um dia você não vai mais precisar profetizar, e quando eu digo profetizar, é falar, pregar o evangelho de Cristo Jesus, viu? Não é adivinhar a vida dos outros, não. É pregar o evangelho. Um dia você não vai mais precisar de orar para que alguém seja curado. Um dia não vai mais precisar pregar em outro idioma para quem não entende. Eu entendo que língua é idioma. Até porque os anjos sempre falaram no idioma que todo mundo entende, né? Quando você olha para a Bíblia, foi a linguagem da pessoa que ouviu, né? Então, enfim. Mas os dons espirituais, ele é comparado à fase da infância. Um dia vai passar. Vai passar, né? Vocês adultos, um dia desses eu era um menino, né, filho? Um dia desses eu estava sentado no banco de igreja, dizendo assim para Deus: quando será que eu iria participar da ceia do Senhor? Hoje eu já estou ministrando a ceia, já pensou? Passa muito
rápido a vida desse mundo caindo, muito rápido. Mas tudo isso vai passar. Então todos os dons, não vai mais se fazer necessário. Agora, o amor permanece. O amor jamais acaba, o amor jamais é vencido. Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. Então o que nós vamos fazer no céu? Nós vamos conhecer o Deus face a face, o amor em pessoa. Estaremos lá com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Por isso que ele compara a fase da infância. Mas um dia vamos chegar à fase adulta. Então vamos deixar as coisas de criança. Entendeu? Então quando Cristo voltar, vamos deixar para trás os dons espirituais, porque eles já não serão mais necessários. Então, desde já por toda a eternidade, o amor é o que caracteriza a vida espiritual adulta. É o amor. Por isso que a igreja de Coríntio eram como meninos. Paulo disse: eu vos falo, vos escrevo como meninos, meninos na fé. Leite vos dei de beber, porque vocês não aguentam alimento sólido, estou dando leite. Era por isso, eram meninos. Então, queridos irmãos, o nosso conhecimento no céu será imensamente maior do que agora. E no verso 13, ele mostra agora que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E perceba que o amor faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mais do que a fé, mais do que a esperança. Eu fico imaginando os irmãos em Coríntio, que estavam com aquelas meninices, que estavam querendo um ser melhor do que o outro. E quando tinha a ceia do Senhor, os ricos ficavam de um lado, comiam, vomitavam, comiam de novo, e os pobres passavam fome. Era assim. Já pensou? Aí eu fico imaginando eles agora recebendo essa carta, né? Se fosse hoje, os irmãos dizer: eita, Paulo foi com um chicote na mão, né? Paulo foi com tudo, né? Porque pense nos meninos que era aquela igreja. Então, o que tem mais valor para Deus é a atitude amorosa, e não os dons que alguém possa ter, mas sim o amor, queridos irmãos. Portanto, enquanto os dons são parciais, são temporários, o fruto do Espírito é eterno e é mais excelente. A prática do amor nos preservará, não é, do uso indevido, não é, dos dons e das contendas e das divisões que podem querer surgir no meio da igreja. Portanto, em nome de Jesus, decida amar. Decida primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Decida amar o seu próximo como Cristo te amou. Ame a sua família, ame o seu cônjuge, ame. Corte qualquer coisa que é pecado, que vá de encontro, sabe, com a sua família. Qualquer conversinha, sabe, qualquer outra coisa. Os cônjuges, né? Que seja um jardim fechado, o seu matrimônio, o seu relacionamento. Ame uns aos outros no meio da igreja. Busque a Deus. Igreja, em nome de Jesus, que você possa participar da ceia do Senhor, mas participar em amor, que você ame em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Peço perdão, meus irmãos, que eu queria ser mais objetivo, mas não consegui. Dito isto, eu gostaria de convidar os diáconos mais uma vez, e nós vamos celebrar agora sim a ceia do Senhor. Queridos, voltem algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 11. Vocês já sabem que é o texto predileto que eu gosto de celebrar assim. Eu poderia usar outros, os evangelhos, né?
mas eu entendo que Paulo recebeu isso até mesmo antes que os apóstolos, né, os evangelistas escrevessem. Tanto é que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Amados, a ceia do Senhor memorial. Perceba que ele diz: fazer isso em memória de mim. E ele te pede que a igreja venha discernir bem, não é, o corpo, o sangue do Senhor. Então, o pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue para nos salvar, uma cruz. E o vinho simboliza o seu sangue que foi derramado por nós. Quando nós olhamos para o sacrifício na cruz, perceba-se que quando ele diz: fazer isso em memória de mim, e ele orienta que faça isso até que ele venha. Então temos a esperança que um dia Jesus vai voltar. Então a gente se reúne em memória de Jesus. Aponta também para o que ele fez naturalmente no passado. Ele morreu numa cruz para nos salvar. E aponta também, pela sua presença no meio do seu povo. Jesus Cristo está presente neste lugar, bem como os anjos do Senhor também estão. Quando você olha o texto um pouquinho antes, ele dá uma orientação, ele diz: por causa dos anjos. Então os anjos se fazem presente no culto público. Queridos irmãos, temos que ter visão espiritual, temos que ter discernimento espiritual. Perceba que Paulo está escrevendo uma igreja. Então ali as pessoas, eles eram crentes em Cristo, eles eram batizados. Apesar de ser a igreja de Corinto, a igreja carnal, não é? Mas era uma igreja que verdadeiramente cria em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Paulo diz assim para eles: tem muitos de vocês que Deus disciplinou, alguns com doença, outros com a própria morte, para que vocês não sejam condenados com o mundo. Foi a disciplina do Senhor. E aqueles que foram condenados não escujam. É porque aqueles que foram disciplinados como dormir, ou seja, com a morte, é um eufemismo, para a morte. Aqueles ali perderam o privilégio de serem testemunha na terra, apesar de que são salvos em Cristo Jesus. E eu creio que após essas cartas, não só a primeira e a segunda carta, mas a terceira, quarta, e talvez até uma quarta, apesar de que Deus não quis preservar para cada um de nós, eu creio que aquela igreja deixou de ser uma igreja tão carnal como era. Não é possível, depois de uma carta dessa, depois de Coríntios 13, Portanto, queridos, os crentes, eles eram batizados nas águas. Eles criam Jesus, era membro da igreja, eram batizados. Então orientamos que você que já foi batizado nas águas, está em comunhão com seus irmãos, com Deus, com a sua igreja, você possa participar nesse instante. Amém? Eu vou pedir ajuda, vou deixar que vocês fiquem à vontade. Eu vou pedir que a diaconisa Edilza possa fazer uma oração. E como suas cabeças, queridos? Direção, paz e você, Senhor, e que todos estejam dignos
Jesus e possa receber o pão e vinho, que é um referencial em memória de Cristo. Então, fique conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ao som dos irmãos, irmã Ana Paula, né? Amém. Vai cantar o hino 127, Bendito o Cordeiro, e os diáconos estarão distribuindo os elementos. Glória a Deus, que hino lindo, não é? Os diáconos servindo os músicos e em seguida nós vamos orar, ler o texto sagrado. Quando vamos participar todos juntos. Tanto é que a Bíblia diz: esperem uns pelos outros, né? Alguém pode perguntar: mas pastor, porque é só um pedacinho de pão e vinho? Porque na Bíblia está escrito: se alguém está com fome, come em casa. É sério, meu querido, você já leu. Está no texto sagrado, né? É um memorial, muito bem, né? 1 Coríntios 11:34 diz: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Paulo escrevendo a Coríntios, e a palavra inspirada por Deus para cada um de nós.
Pai, te damos graças pelo pão e pelo vinho. Ó Deus, consagramos ao Senhor. Não é simplesmente meros elementos, mas neste momento é um cerimonial simbólico, ó Pai, onde o pão simboliza o teu corpo, foi moído por nossas transgressões, foi transpassado por uma lança, ó Pai, onde o Senhor, mesmo sendo Deus, mas se entregou e por amor, foi até a cruz para nos salvar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado, para que nós pudéssemos ter certeza de salvação, vida eterna. E obrigado também, ó Deus, por tua vitória sobre a morte, Senhor. Porque isso também nos garantiu, ó Pai, a nossa vida eterna. Um dia o Senhor Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, ó Pai. Nós te louvamos por isso. E os que estiverem vivos serão transformados. E viveremos eternamente com o Senhor, Pai, na nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra. Obrigado, Deus, pela tua graça, Senhor. Não há mérito nenhum nosso nisso. Muito obrigado pelo privilégio de participar desse memorial. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, corrige, disciplina cada um de nós que juntos fazemos assim a tua igreja, a primeira igreja em Santa Cruz. Purifica o teu povo, purifica a tua igreja, ó Pai. Que o teu amor seja uma marca na tua igreja, aqui na pilha em Santa Cruz, Senhor Deus. Que o texto sagrado que nós refletimos seja uma prática na nossa vida. Possamos viver isso, ó Pai. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Repreende toda e qualquer influência, seta maligna, ó Pai. Purifica a tua igreja. Aviva-nos, ó Pai. Que o Senhor venha trazer um grande avivamento no meio do teu povo. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. E assim diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor Jesus, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele, neste momento então, em memória de Jesus, tomamos do pão. Amém. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, tomamos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar de pé. Agora é com outro grupo. Vinho e pão. Vem sentar. Glória a Deus. Como a gente não tem uma banda não, né? Tem dois inteiros. Glória a Deus. Vai crescer mais. Vinho e pão. Por que eu digo isso? Enquanto isso, já recolhi os cálices, porque é um momento também de celebração, de alegria, não é, queridos? Porque o nosso Jesus, ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus, não é? Eu agradeço os diáconos, tá? Então, podem sentar. Já o Kevin André e a irmã Sueli está recolhendo os cálices. Os diáconos, perdão, podem montar os seus lugares, né? Querido, disse ficar de pé, mas se tiver alguém com dificuldade, questão de saúde, pode sentar, não tem problema não, viu?
Podem sentar, igreja. Glória a Deus. Bênção. Está vendo que a oração tem poder, queridos? Não é não, Giba? O Senhor manda músico, manda gente. Pensar, tem duas inteiras. Até baixista tem, ó. Já é um baixista, mais outro. Agora, no dia do evento, os dois mudaram. Eu peguei emprestado. Mas eu tenho certeza que os nossos, né, com todo respeito, mas são os melhores. Os nossos são os melhores. Glória a Deus. Vai vir mais, viu? Vamos orar mais, né? Melhorar o equipamento, sair melhorando tudo. Para a glória de Deus, não é? Amém, muito bem. Queridos, eu queria convidar alguns casais que participaram do curso de Casados Conosco. Queria que viesse até aqui, tá? Para subir aqui. Gabriel e Carla, aqui mesmo onde eu estou, viu? Giliades, Merole, Cleberson e Rebeca, Almir, Rogério e Sueli, Marcos e Patrícia, Felipe Maiara, Yuri e Mariana, William e Ana. Muito bem. São esses. Infelizmente, Fernando e André não, por motivo de saúde, né, não puderam vir. Minha esposa também, se Caleb puder ficar com a vovó, fique com a vovó, Caleb, um pouquinho. Queridos, nós ministramos
ministramos, eu juntamente com a minha esposa, a galera está meio brava, você só. Nós ministramos um curso para com os casais muito profundo, transformando o meu casamento e fortalecendo a minha família. Esse é o nome do curso. E hoje eu fico feliz por entregar nas mãos deles. Bonito, né? Olha que bonito, Vitória. Entregar nas mãos deles os certificados, né? Assinado pelo pastor da igreja. E queridos, eu fico muito feliz porque eles andam na contramão do mundo, são casados até, não demora muito, né? Mas um dia a morte vai chegar. Agora vocês se amam tanto que quando chegar para um, o outro já vai logo. Porque não vai mais fazer sentido, não vai conseguir. Quando um morre, o outro já vai logo atrás. Geralmente é assim, viu, queridos? É meio triste isso, né, cara? Mas a tendência é essa, viu? Então eu gostaria de entregar o certificado. Depois de entregar, eu quero um feedback de um de vocês e depois vamos orar, tá bom? Mas porque não está na hora que eu chamei, está aqui. Gabriel de Carla de Gabriel, né? Giliade Esmeraldi, Esmeraldi de Giliade, Clebson de Rebeca, Rebeca de Clebson, Almir Rogério de Sueli, Sueli de Almir Rogério. Eu só não passo para aquela apresentação porque não tem muito tempo, viu? Senão ia fazer. Marcos de Patrícia, Patrícia de Marcos, Felipe de Maiara, Maiara de Felipe, Yuri de Mariana e Mariana de Yuri, William de Ana e Ana de Yuri. Eita bênção, glória a Deus, né? Glória a Deus. Coisa, William de Ana, Ana de William, Ana. Viu? Amém, glória a Deus. E tem um microfone, cadê? Carla de Gabriel, Gabriel de Carla. 12 minutinhos. Fale da importância para a vida de vocês, para o casamento de vocês, nesse curso. Pode vir até aqui. Graças a Deus, igreja. Amém. O curso de casais foi um aprendizado muito grande. Ele nos ajudou muito em vários aspectos que a gente vinha lutando no casamento. E Deus nos mostrou, nos revelou, falou com a gente através das aulas, o testemunho dos irmãos, o pastor. E todas as vezes que a gente vinha era um aprendizado novo e com a graça de Deus a gente conseguiu colocar em prática e hoje estou diferente do tempo que eu comecei. Glória a Deus. Estou mais feliz com a minha esposa, Carla, e vivendo mais em comunhão com ela e Deus está sendo mais glorificado. Amém. Amém. Eu acho que você que disse, eu falo, pastor, foi você, não foi? Não, deu. Fale rapidinho. Graça e paz, igreja. Amém. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso de casais, façam, que é muito bom. Como o Gabriel falou, vai fazer 6 anos que a gente está junto. E para mim, esse é o melhor ano que a gente está vivendo no nosso casamento. Devido ao encontro de casais. Deus transformou a vida da gente em todos os aspectos. A gente precisou perdoar um ao outro. A gente teve vários momentos assim, que se não fosse um encontro de casais e Deus na nossa vida, a gente poderia passar até por uma separação. Mas Deus ele é tão bom, que a gente está no melhor ano do nosso casamento. Amém. Amém. Quando eu disse, preciso que alguém fale, ela foi a primeira, eu vou, pastor, lá no grupo que a gente tem. Mas algum outro falou lá no grupo que eu não vi mais. Falou não? Mas quem vai ser o outro? Aqui, Ana e William. William, é porque seu nome é inglês, rapaz. Ana e William. Graças a Deus, vocês. Amém. Nós
não pude casar, Pode falar mais muita perto. coisa, mas aprendeu muita coisa que nós estávamos precisando, né? Faz 7 anos que nós estamos juntos e foi, vamos dar uma renovada aí, porque estava precisando. Aí nós aprendeu a cuidar um do outro, ter mais diálogo, que nós não conversava muito assim e tal, mas nós temos que agradecer, porque se não fosse o pastor, nós acho que nem estava mais. Glória a Deus. Amém. Pode falar. Amém. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Bom, queridos, a gente vai orar ainda, viu? Mas, com certeza, no próximo ano, nós provavelmente não faremos esse mesmo curso, mas esperamos fazer um discipulado com casais, onde eles também, atendendo a pedidos, podem participar, viu? Então, é outra dinâmica, mas com certeza nós iremos. Não é fazer um discipulado para casais, porque isso tem que ser uma constante deles. Não pode parar. Né? Então, quem quiser fazer parte desse discipulado, se prepare que no próximo ano nós vamos abrir turma, né? Abrir vagas para um discipulado. Vai ser outro formato, outra dinâmica, tá bom? Não vai ser como a gente fazia nessa mesma frequência, mas vamos ter sempre esses encontrões de discipulado com casais, onde todos vocês podem participar e outros também, tá bom? Então, é bom investir no casamento. É uma palavra, Josinha? Amém? Amém. Então, eu vou pedir que minha esposa pode orar também. Posso orar? Orar, né, agradecendo a Deus e interceder pela vida dos casais. E a igreja fica de pé também. E você puder estender as mãos para os casais, para que Deus continue sendo glorificado através de suas vidas, tá bom? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, teu Pai exaltado seja o teu santo nome. Graças nós te damos, Senhor Deus, por esses momentos reunidos em tua casa de oração, onde podemos ouvir da tua palavra, ouvir através dos teus louvores, onde eu tenho certeza que o teu Santo Espírito falou aos corações presentes, Deus, bem como aos corações ouvintes através das redes sociais. Pai amado, neste momento quero apresentar ao Senhor cada casal aqui neste altar. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar fazendo, operando maravilhas na vida destes casais, na vida destes casamentos. Que eles tenham um casamento para a tua glória, Senhor Deus. Amém. Que eles vivam para a honra e glória do teu santo nome, pois vai ser a razão do nosso viver. Nós nos casamos não para sermos felizes, mas para realizarmos a tua vontade e fazer o outro feliz. E com isso, nos tornarmos felizes, porque estamos nos doando o amor que recebemos de ti. Amém. Então que o Senhor continue, ó Pai, multiplicando o amor entre esses casais, e as lutas, que com certeza virão, Senhor Deus, enquanto nós vivermos neste mundo, teremos dificuldades, teremos lutas, mas que a cada obstáculo eles possam olhar para o Senhor, permanecer firmes em tua santa palavra, continuar olhando, como disse o apóstolo Paulo, com olhos fixos no alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus, e que possam continuar sua jornada, sua trajetória, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor os leve, ó Deus, e que eles possam se encontrar, ó Pai dele, na eternidade. Sabemos que lá não haverá casamentos, mas nós seremos irmãos. Então que eles possam se encontrar, bem como com toda a sua família, que eles possam preparar seus filhos para o Senhor, que tenham uma vida de obediência à tua palavra e que vivam por louvor da tua glória. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Deus abençoe muito vossas vidas, em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. A igreja pode sentar, né? Nós vamos dar os avisos. Onde é que a gente vai dar para todo mundo? Tem um pouquinho. Por aqui. Só um minutinho, Caleb.
Glória a Deus, bênção. Queridos, antes da bênção apostólica, nós vamos só dar uns avisos. Bom, primeiramente que hoje tem cantina. Eu vi, como diz Vitória, foi preparado, está uma delícia. E durante a semana, na terça-feira, haverá culto de oração e doutrina, lá no nosso segundo templo, no bairro da Cruz Alta. Na quarta-feira terá culto de oração e doutrina aqui, às 19h30, e também haverá as Mensageiras do Rei. Inclusive, no culto de oração, eu gostaria que ou as bandas, ou uma das bandas, acho que tivessem aqui, né? Tem duas bandas, é para ter pelo menos um tempo, né? Para voltar no culto de oração, né? Ser bem animado, né? Tá bom? Se puderem, venham. No sábado, próximo sábado também, haverá culto de oração lá no segundo templo, às 6h30. Toda a diretoria está intimada, mas todos os outros irmãos podem ir também. Inclusive, vão conhecer o segundo templo, porque está bem diferente, né? Que a gente reformou, né, irmão Deca? Reformou. Inclusive, irmã Liedson e Lidiane, os bancos estão sendo aqueles bancos antigos que a gente está usando lá. Não é a gente... Enfim, a gente pode melhorar mais, mas estamos usando eles. Então, dá um momento de nostalgia, parece mais uma igreja. Então os irmãos podem ir, né, Juliana? Então próximo sábado, 6h30 da manhã, tem culto de oração. E domingo, este culto aqui, às 18 horas. Antes do culto tem a escola bíblica dominical, às 17 horas. E no domingo que vem, de 9 da manhã, tem evangelismo lá na ponte de São Domingos. Todos estão convocados. O outro aviso é que eu estarei, sem chegar em casa, divulgando um link onde você pode dizer que está disponível para algum cargo na igreja. Não significa que você vai assumir um cargo, mas você está dizendo, olha, eu estou disponível. A gente leva para a assembleia, leva para a diretoria, onde será apreciado. Tá bom? Como todos os anos a gente faz, né? Agora tudo moderno. A gente manda um link e tal. Agora, isso é para as pessoas que já são membros, ou já mandou carta, ou já foi batizado, ou aceita por aclamação, os membros da igreja, tá certo? Fora isso, algumas pessoas me procuraram para fazer o discipulado do batismo. Então, algumas pessoas me procuraram, mas se tiver outras pessoas, você me procure para a gente alinhar o dia do discipulado, tá bom? Para nós providenciarmos o quanto antes. Alguém tem outro aviso? Aviso? Não, é? Então, dito isto, queridos, nós vamos encerrar a conversa apostólica e vamos cantar mais uma vez, né? E antes de ir embora, depois você cumprimentar seu irmão, espero chegar na porta, tá bom? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu. Abençoa cada irmão que veio cultuar o Senhor. Que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai, em meio às tribulações, provas, em meio às circunstâncias, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa cada família aqui representada. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas e em tudo o Teu nome venha ser glorificado. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Oração silenciosa por contestar.